Depois eu posso falar mais algumas coisas. Bom dia, porque eu estou começando a gravar agora. E depois eu converso mais algumas coisas com vocês sobre recursos de se enfrentar o estresse, né? Recursos de se enfrentar o estresse, ou formas que a gente tem. Uma delas, em relação ao tempo, é as prioridades. Por questão de prioridades que tem que ter mesmo. Outra, na parte de aprendizagem, pessoal, é que nós somos motivados, o nosso circuito cerebral de motivação é da dopamina, dopaminérgico. Então, realmente, a gente, quando aprende uma coisa, libera, quando e faz uma coisa que o nosso cérebro avalia como agradável, vantajoso e que deve ser repetida, ele libera dopamina. Isso significa que a gente sente prazer para fazer aquilo, satisfação, né? Então, se a gente está aprendendo hábitos que não são vantajosos, mas podem ter hábitos que liberem dopamina, e a gente vicia. É o circuito, nosso vício está nesse circuito dopaminérgico, né? De fazer as coisas e dar recompensa imediata, e não estudar. Dependendo de como você estuda, dificilmente vai liberar dopamina no seu cérebro, porque é um circuito biológico da recompensa imediata, do fazer e colher logo o fruto, de sentir a satisfação. Então, bom, vou começar a apresentar agora. Tem coisa que a gente pode falar até quando chegar no século XX, mas vamos lá. Minha tela inteira. Compartilhar com vocês a tela. Bom, está compartilhando a tela. Hoje, vamos falar de química, certo? E dando tempo no começo do século XIX, certo? Aqui é a minha apresentação. Esse tema está nesse PowerPoint. Nossa, a gente cada vez mais tem que usar, está falando em inglês mesmo. Questões históricas, né? Se fosse o século XIX, como é o século XX, seria em francês. Mas vamos. Aí juntou com uma série de fatores, até porque o inglês, comparado com outras línguas europeias, tem uma gramática muito simples. Vamos lá para a química. Apesar de ter uma ortografia horrorosa, sem regras, que é muito mais baseado nas origens históricas de cada conjunto de palavras. Mas vamos. Origem da química. Vamos mais falar das origens da química, que é do século XIX, perdão, já estou entrando no século XIX, do século XVIII, quando a química se estabelece como uma ciência experimental. Nesse período. E, realmente, no século XIX ainda há uma continuação. Como ela se estabelece no século XIX, como ciência experimental, é século XVIII. Mas, olha, a física e a química só vão se unir, de fato, num paradigma só, no século XX, com a mecânica quântica ondulatória. Certo? Com a mecânica quântica ondulatória é que se une o mundo das transformações químicas com o mundo da física. Antes disso, eram teorias separadas. As teorias não tinham uma coisa em comum. Então, a preocupação da química sempre foi a transformação da matéria.
estudar as transformações da matéria. E nesse estudo das transformações da matéria, começa muito antes da química. Começa com a alquimia, um antecedente. O antecedente da química é a alquimia. E a alquimia surge para explicar aquelas transformações que o ser humano realizava desde sempre, digamos assim, mas não sabia explicar. Começou a explicar de forma mágica, de forma apelando para mitos e essas coisas, né? E há evidências, por exemplo, de usar a transformação, que o uso do fogo é uma ferramenta que é anterior à espécie Homo sapiens. O Homo erectus já usava fogo como uma ferramenta. Ele já usava fogo como uma ferramenta. Há evidência de 1,7 milhão de anos atrás, 1.700.000 anos atrás, se usava fogo como ferramenta. Até que ponto eles sabiam fazer fogo é outra história, mas já se empregava o fogo como uma ferramenta para cozinhar alimentos, por exemplo, ou para assar alimentos. Tem toda uma história aí de que, sendo que todas as espécies do gênero Homo, lógico, são espécies sociais, são primatas sociais. E o ambiente de sobrevivência para essas espécies precisou do uso de ferramentas. Uma delas é o fogo. E você pode notar que nós, em relação ao fogo, não temos medo instintivo do fogo. Pelo contrário, a gente acha o fogo bonito. Vocês podem ver até hoje luz de velas, lareira, fogueira de São João. Um neném, quando olha para uma chama, parece estar fascinado. Parece que ele está fascinado por aquilo ali. Tá, né? Então, nós não temos medo do fogo instintivo, quanto a grande maioria das espécies animais tem. Vamos falar da alquimia. A alquimia ainda existe, eu acho que tem, mas tem outras conotações. Foi por uma outra vertente da alquimia, que é a espiritual, que também é a base de muitas filosofias das sociedades secretas e do hermetismo ou ocultismo, certo? Ou seja, uma magia natural, que é a arte de manipular as forças ocultas da natureza. No caso específico da alquimia, a preocupação era com as transformações da matéria e na natureza. E nessa arte se fazia o uso de associações simbólicas. A alquimia era muito relacionada com a astrologia. Tanto é que se usa, são 12 signos, divididos em grupos de 3, com cada grupo associado a um elemento. E assim vai. E com um metal associado a um metal, como Sol, ao ouro, Lua, prata, porque eles achavam que só existiam 7 astros, e não era à toa que só tinham 7 metais, 7 cores do arco-íris. Era toda uma associação, associações simbólicas. Associações simbólicas. E se manipulava os símbolos, porque se entendia que, ao manipular símbolos, as chamadas palavras, símbolos mágicos, nós também manipulávamos
essas forças ocultas presentes na natureza e para atender os nossos objetivos. Né? Então, o alquimista era uma espécie de mago, e não mágico, certo? A palavra correta é mago, porque um mago é aquele que é o praticante da magia natural, e não está associado a, a sobrenatural, nem ao sobrenatural, muito menos ao demoníaco. Ele está associado a esse tipo de prática que, que por mais que esse tipo de pensamento tenha sido superado, etc., etc., não tem nada a ver com o sobrenatural. Existia magia negra. Agora, a magia negra é voltado ao sobrenatural, é voltado a se invocar auxílio de demônios, dessa forma, coisas dessa forma. Então, mas vamos lá. A origem da alquimia europeia, certo? Remonta num livro lá que eu coloquei para vocês, remonta lá à fundação de Alexandria, o Alexandre o Grande, em 331 a.C., que foi uma cidade grega. Alexandre o Grande faleceu muito jovem, acabou falecendo muito jovem, e o império dele, que foi rapidíssimo, né? A expansão rápida. Ele chegou até a Índia, mas na Índia ele não conseguiu avançar, ele teve que voltar. Ele apanhou. Tá? Também o exército dele já devia estar bem desgastado. Desceu ali, foi pelo norte, ali pela Ásia Central, e desceu ali o subcontinente. Quando começou a chegar na Índia, eles nunca tinham visto um elefante, por exemplo. O exército indiano montado, o povo montado em elefante, foram numa hora das monções, então a chuva que não passava, nunca tinham visto tanta chuva na vida. E assim enfrentar situações. Realmente ele teve que voltar já extremamente debilitado. Mas vamos lá. Então, o império dele ficou dividido entre generais dele, e o Egito ficou para um general chamado Ptolomeu. Não tem nada a ver com um astrônomo. Esse general, também o nome dele era Ptolomeu, formou a dinastia ptolomaica, que foi a dinastia que posterior à dos faraós. Cleópatra foi a última, depois o Egito caiu nas mãos dos romanos e depois dos árabes. E chega na Europa a partir dos árabes. Uma boa parte dessa sabedoria acumulada lá a partir de Alexandria chegou a partir dos árabes, que juntou certas tradições mágicas que já eram existentes na Europa com a alquimia árabe, que a própria palavra alquimia, química, ou como elixir, vem do árabe. A gente ainda usa muito termo. O português, então, usa mais do que. E o espanhol, né, usa mais do que as outras línguas europeias. Mas nome de muita coisa ainda hoje, como. Eu me lembrei do termo banho-maria, foi uma alquimista portuguesa chamada Maria. Maria alguma coisa, Maria alquimista. Né? Agora, o que aconteceu ao longo desses séculos foi o desenvolvimento da técnica. Mesmo que a teoria, para ver, pareça estranha, pareça fantasiosa, ou seja, não tem nada de científica,
mas a técnica se desenvolveu. O laboratório alquímico se desenvolveu e foi dar origem ao laboratório químico. Né? Então, o que é. Bom, eu coloquei aqui Paracelso, um dos últimos grandes alquimistas. Paracelso foi um pseudônimo que ele deu para si mesmo, que significa maior do que Celso. Que um médico, era um médico romano. Filipus Aureolus Theophrastus Bombardius von Hohenheim. Ele era suíço, médico, alquimista, mago, médico. Olha o período que ele viveu, foi de 1493 a 1541. Já é um período de transição. A alquimia na Europa, esqueci de dizer, existiram outras tradições alquímicas no mundo, na Índia, na China, a gente está falando especificamente da europeia. Ela, sim, falando da alquimia europeia, em geral, todo alquimista era um astrólogo, ele tinha que consultar, por causa dessas correlações do signo de Marte, com o planeta Marte, com o metal ferro, certo? Ele tinha essas preocupações de ver o mapa astral, né, e ver como é que estavam os céus, se estavam favoráveis àquele tipo de experimento com ferro, aquele tipo de transformações. Uma outra coisa dos alquimistas, que se envolveu na alquimia europeia, foi a busca do elixir da longa vida, da pedra filosofal. A pedra filosofal seria o significado de pedra aí, não é pedra literalmente, né? Era um método para transformar metais ordinários em ouro, porque eles achavam que seria possível a transmutação de elementos. Eles achavam que muitas vezes aquelas transformações químicas que eles viam eram produto de transmutação de elementos. Eles acreditavam naqueles 4 elementos de Empédocles, que foi absorvido por Aristóteles depois pela Idade Média todinha. Então, eles também acreditavam nos 4 elementos. Mas quais as inovações de Paracelso? Ele era médico. Então, ele negava a medicina de Galeno, a galênica. O Galeno foi um médico do começo da era cristã, um médico romano, que aperfeiçoou e que pegou a tradição de Hipócrates e aperfeiçoou, certo? Que dizia que a saúde era uma questão do equilíbrio dos 4 humores. Ainda hoje a gente usa a palavra bem-humorado, mal-humorado. Usa a expressão humor no sentido que já está no sentido figurado. Mas eles achavam que o temperamento das pessoas era uma questão também de predomínio de um dos humores em relação aos outros. E que o desequilíbrio gerava doenças. Então, se está com excesso de sangue, se certos sintomas é devido ao excesso de sangue, o tratamento seria sangria, por exemplo, para tirar esse excesso de sangue. O tratamento poderia ser provocar diarreia, certo? Dependendo do tipo de sintoma, para voltar a reequilibrar os humores. Banhos,
O sangue associado ao elemento água, bilis negra ao elemento terra. Quando há predomínio de bilis negra, eu me lembro que é o melancólico. Aí o temperamento sanguíneo, bilis amarela ao fogo, né? O temperamento de gente que é explosiva, que é fleuma, ar, que é gente fleumática, aquela gente, a pessoa que é mais fria, mais racional. E sim vai, eles associavam tipo, padrões de temperamento, de comportamento. Tudo isso aqui, nessa época da magia era uma coisa muito voltada para realmente associar uma coisa à outra e que para a gente não tem nada a ver, que é coisa díspara, que não envolve relação de causa e efeito. Mas eles achavam que a natureza estava toda interconectada de uma forma que você, ao manipular símbolos que representem o fogo, etc., haveria também a alteração, por exemplo, na bilis amarela de alguém que estaria em excesso. Mas ele nega porque ele defendia a iatroquímica, ou seja, o uso de remédios específicos para o tratamento de doenças específicas. E que processos fisiológicos são processos de transformação da matéria. Que nosso corpo é um grande laboratório de alquimia. Certo? Ele casa muito bem a alquimia com a medicina. Mas, vamos lá. Por que a alquimia foi desacreditada? Por que ela foi superada? Vários motivos. Vários motivos. Coisa do contexto da época. Certo? Questão aqui do contexto da época. Pensamento mecanicista, o pensamento alquímico, as ideias alquímicas, são incompatíveis com o mecanicismo. Negação da existência de forças ocultas, ou da necessidade de se usar forças ocultas para explicar fenômenos físicos. Né? Negação da vinculação símbolo-fenômenos. Tudo isso faz parte aqui do contexto do surgimento da ciência moderna. A partir do ano de 1500, do século XVI, XVII. No século XVI, XVII, no XVII já não fazia sentido a alquimia para os filósofos naturais. Ela era uma coisa voltada para mitos, para fantasia, né? Mas o laboratório ainda funcionava, né? Vamos lá, as implicações alquímicas caíram no vazio experimental. Por quê? Não foi possível mais desenvolver a teoria a partir de novos resultados e vice-versa. Se uma teoria não tem nada a ver com aquele resultado, ela não permite mais avançar nos resultados e também aquele resultado não permite mais aperfeiçoar a teoria. Porque o que aconteceu com a alquimia é que a teoria não foi para... só foi para explicar os resultados, mas não foi baseada nos resultados experimentais, nos resultados empíricos. Certo? Não foi baseada nos resultados empíricos. Já foi baseada numa tradição como a da astrologia, dos 4 elementos. Certo? Então, o que aconteceu, mas de qualquer forma, o laboratório
alquímico funcionava. Era possível fazer experimentos, né? Era possível ter resultados. Mas, então, depois que a teoria da alquimia foi abandonada, a prática não. Aí tem um período de mais ou menos 100 anos de uma química só prática. Uma química prática, seguia-se receitas, né? Como fossem receitas para fazer, para destilar vinho e obter o espírito do vinho, o etanol. Destilar, já existia método de destilação, calcinação, que é que é um método extremamente importante para a metalurgia. Nós vamos falar daqui a pouco na química. Falando agora dos precursores imediatos da química, um exemplo é Robert Boyle, filósofo natural irlandês, que é um dos o conceito de elemento químico, certo? E da negação da transmutação começa com Boyle. Boyle realmente ele nega, ele tinha alguma experiência na química prática, ele não elabora nenhuma teoria da química, mas foi um dos autores que concebeu a ideia de que elemento químico ele não se transforma, o elemento eles são imutáveis, o que é elemento na natureza. Ele estava a saber quais são os elementos da matéria. Um exemplo aqui, uma contribuição para ele, é Lady Boyle Mariotte. Mariotte era um filósofo natural francês, e os dois, de forma independente, viram essa relação na mesma temperatura entre pressão e volume de um gás. Há uma relação matemática. Então, isso também representa bem o seguinte: ao longo do século XVII, XVIII, são elucidadas muitas dessas leis físicas, físico-químicas, leis, mas não existem teorias. Lei mostra a relação matemática entre grandezas variáveis. Volume e pressão na mesma temperatura. Aí temperatura com pressão, volume. E assim vai, essas relações matemáticas. Mas não explica do que aqui no caso dos gases, não explica por que isso acontece. Os gases são feitos de quê? Os gases são feitos de quê? Porque isso aqui pode acontecer numa situação de matéria contínua. E não os gases, ao invés de serem feitos por partículas, e sim, eles são feitos de porção da matéria contínua, que eles têm essa compressibilidade, porque é semelhante a uma esponja, que muita gente no século XVIII pensava assim, desse jeito, que um gás era uma esponja de ocos invisíveis, mas era como uma esponja. Havia compressão, porque ele se apertava feito uma esponja, ele era capaz de absorver gases atmosféricos, também, como uma esponja para o ar. O gás é feito uma esponja com raiz, e texto do século XVIII fala dessa forma. Bachelard cita muitos, ainda no século XVIII, de usar a imagem da esponja para explicar um monte de coisa, que o ímã era a esponja do fluido magnético. Ele absorvia fluido magnético. E se achava que o magnetismo era devido a um fluido. Vamos. Então, primeira teoria da química.
a gente fica meio receoso de chamar flogisto ou flogístico de teoria dentro do contexto científico contemporâneo, certo? Ela não teria nem surgido. Ela não teria. Mas a gente fica. Foi uma explicação plausível na época dele, do Becher, químico alemão, criador da teoria do flogisto ou flogístico, que ele é do século XVII ainda, mas essa teoria só ganhou popularidade no século seguinte, no XVIII, porque é pelo menos a primeira explicação naturalística para fenômenos químicos. No caso específico, para a combustão. Nesse caso específico, é a combustão. Mas vamos lá. Porque o Stahl, que era médico e químico alemão, que na medicina ele introduz a doutrina do vitalismo, conhecido inicialmente como animismo. Ele que aperfeiçoou e divulgou a teoria do flogisto, que no começo aqui do século XVIII e vai ao longo desse século XVIII, e essa teoria ela é refutada por o Lavoisier. Então vamos. O que consistia essa teoria? Foi a primeira explicação de caráter naturalístico na química, que não apelava para mitos, para símbolos, associações, que essa teoria realmente ela não tem nada de alquímica, já é naturalística. Olha, existem duas formas de combustão. A preocupação principal era esse tipo de combustão, que é a calcinação. Numa combustão simples, a gente tem a redução da coisa a cinzas, puramente cinza, a um consumo quase que total. Certo? E na calcinação, a gente tem uma reversão. Se você pega o metal e calcina, forma uma cal. Esquece por enquanto essa palavra flogisto aí. Se você pega o metal e você aquece por calcinação, que é um aquecimento intenso, ele é reduzido a uma cal, a um pó, a um resto, um resíduo. Agora, se você pegar essa cal e do mesmo jeito calcinar, aquecer intensamente, você recupera o metal, certo? O metal aparece de volta. Essa teoria era para explicar que toda combustão, o fenômeno da combustão era um fenômeno da liberação do flogisto. É lógico que quando a combustão é completa, etc., que libera muito e a coisa fica irreversível, dependendo do material que entrou em combustão, como papel. Papel é irreversível, você queima celulose, queima, e você não recupera mais. Metal, por causa dessa... A explicação é a seguinte, usando o flogisto, que o metal, ao ser calcinado, liberava flogisto e a cal era um resíduo. E depois você pegava a cal e, com calor gerado por carvão, reincorpora o flogisto, que era liberado pelo carvão, e você tem um metal de novo. Ou seja, o metal era cal mais flogisto, o flogisto saía e deixava cal. E depois o flogisto voltava, reentrava na cal, voltando ao metal, refazendo o metal. Certo? Então, olha, essa teoria, que na realidade é uma hipótese a ser verificada ainda, essa é uma explicação hipotética, bastante especulativa. Em termos epistemológicos, é bastante especulativa.
porque você tem que saber o que é esse flogisto, certo? Essa explicação não permite comprovar a existência do flogisto, para começo de história. Mas o povo da época aceitou essa explicação por décadas. Eles se apegaram nessa explicação, eles se apegaram de forma. Mas vamos ver. Com problemas quantitativos. Estanho, quando ele é calcinado, mercúrio e fósforo produz materiais sólidos, ou seja, essa cal mais pesada, a cal de estanho, a cal do mercúrio, a cal do fósforo é mais pesada do que a massa do metal. Como é que saiu o flogisto e aumentou a massa? Queima do carvão e do enxofre deixa resíduos mínimos. Por que essas diferenças? Tem coisa que deixa pouco resíduo, tem coisa que deixa o resíduo é maior e varia muito a massa. Não existe uma proporção quantitativa. Não só pode ser maior do que a original, não, a variação é muito grande. Não existe um padrão. Falta totalmente o padrão. Resíduos mínimos, certo? Mas vamos lá para as explicações, as hipóteses ad hoc desse povo. Quais as explicações na época? O flogisto tinha pelo menos duas naturezas, as explicações dele. O flogisto era sui generis, podendo ter massa positiva ou negativa dependendo do metal, de como é que ele se combinava ao metal. Ou seja, era plausível nessa época imaginar que existisse massa negativa. Que isso existe, massa negativa. Outra forma de explicação é que ele é imponderável, como a eletricidade, gravidade, magnetismo, até porque realmente eles não sabiam o que era eletricidade, o que era gravidade e magnetismo. Comparar com, do mesmo jeito que eu não estava sabendo o que é o flogista, não estava sabendo o que é nada disso aqui. Como era possível pesar a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, argumentavam os defensores do flogista. Como é que você pode pegar um punhado de gravidade? Né? Então, Gaston Bachelard que diz que a ciência não é do século XVIII ainda, a ciência mesmo é do século XIX, que tem, e a ciência mesmo experimental é só do século XIX, porque o povo ainda fazia muita confusão, certo? Fazia muita confusão mesmo aqui. Você pode notar que para defender uma coisa que não existe, eles estavam apelando para coisa que ele não sabia o que era. Né? Só porque é uma explicação que para eles era plausível, adequada para os resultados que eles tinham. Isso é tudo hipótese ad hoc. Quais são os problemas epistemológicos que temos aqui? Um monte. Tem um monte. Né? Estou começando a falar, mas a gente, se começar a puxar mais, aparece. Sim. Espera aí um instantinho. Vou voltar aqui para minha. Vamos ver como é que está aqui a turma. Eu tenho que, de vez em quando, parar, porque não me ausento. Às vezes eu me sinto ausente da turma quando estou mostrando. Vamos começar agora com o Lavoisier. Hum,
Pessoal, estavam me ouvindo durante a aula, porque agora ele desativou o meu microfone. Eu reativei, mas estava aparecendo como reativado. Tá. Foi agora que desativou, eu não sei por quê. Certo, certo. Bem, desativou, não sei por quê. Eu vi que estava desativado, o que foi que houve? Eu não desativei. Não fui eu, cliquei nele, mas vamos voltar aqui à apresentação. Tá, agora está reativado. Tá, tá. Voltar para a apresentação aqui. Cadê? Está aqui. Apresentação do slide atual. Vamos lá, falando um pouquinho que é considerado por muitos como o pai da química experimental, da química científica, que é o Antoine Laurent Lavoisier, nascido em 1743, falecido em 1794, durante a Revolução Francesa. Os motivos eu vou falar daqui a pouco, mas foi durante a Revolução Francesa mesmo, ele foi condenado a 51 anos de idade, mas com 51 anos de idade ele já tinha deixado uma obra bem vasta, bem fundamental. Tá, esse quadro aqui é famoso, é ele com a mulher dele, né? A Mariana. Eu acho que foi feito por Davi, aquele um pintor mais famoso, ele era professor dela, professor de artes. Mas vamos, alguns dados biográficos para ver se para situar. Ele era formado em direito, mas desde a adolescência que ele fazia experimentos, certo? E em 1765, o primeiro trabalho experimental foi um concurso para iluminação pública, sobre iluminação pública, métodos, que ele avalia vários métodos de iluminação, usando um ambiente totalmente escuros, certo? Totalmente pintado escuro. Ele fez avaliação empírica de métodos e escreve um trabalho. Em 1767, ele já participa do Atlas Mineralógico da França, começa a se engajar. E agora eu vou começar a falar uma coisa: situação social da família dele. O pai era muito rico, por herança do avô paterno dele, que o avô paterno, tanto o avô quanto o pai, enriqueceram com a advocacia, defendendo causas. Por isso que ele fez direito, por causa da tradição familiar. A mãe também, certo? Da família da mãe era rica. E em 1768, certo? Ele herda a fortuna da avó materna, porque ele era o único herdeiro dessa avó materna. A irmã dele faleceu quando ele era jovem, ele era criança ainda, e a irmã, se não me engano, era um pouco mais velha, mas faleceu. Não chegou a ficar adulta. Ele era o único herdeiro da avó. Então, ele compra uma cota. Isso foi decisivo na vida dele e até decisivo na Revolução Francesa. Mas só que não só teve isso, não. Ele compra uma cota parte numa sociedade privada chamada Ferme Générale. A Ferme Générale, a tradução livre seria Fazenda Geral.
mas a gente tem que se fazer, de falar Fazenda Geral fica meio solto, porque o nome era específico dessa instituição que existia na França, que era uma instituição privada que cuidava das contas da coroa, certo? Hoje em dia isso é inconcebível. Hoje em dia isso é para ser trabalho de instituições estatais. Mas na época, certo? Isso era concebível. Fazenda Geral, fazenda no sentido financeiro. Então, eles bancavam coisas da coroa, ou seja, emprestavam dinheiro, suporte financeiro para que a coroa e o rei depois pagava com juros. E, principalmente, eles cuidavam dos impostos, certo? Recebendo a comissão. E o que eles ganhavam era a comissão em cima dos impostos. E na França da época, o clero não pagava imposto, a nobreza não pagava imposto, só a burguesia. Então, essa instituição era odiada pelos burgueses. Aí você já começa a imaginar por que ele foi executado na Revolução Francesa, mas teve outros motivos. Teve outros motivos e tem a ver também com inimigos que ele tinha lá no partido do Robespierre, desde a época da Academia Real das Ciências da França, certo? Em 1764, entra para a Academia Real das Ciências da França, ou seja, de um ano para outro, ainda bem jovem, ele estava fazendo parte da elite financeira e da elite científica e intelectual da França. Já muito jovem. Uma coisa que eu tenho que salientar, de fato, é que era o melhor investimento que se podia fazer na França na época dele. Melhor investimento, melhor aplicação financeira da época era fazer parte dessa sociedade, certo? Era fazer parte dessa sociedade, seria a melhor forma de ter um retorno. Depois disso, ele compra fazendas, compra terras, né? E vai, com o dinheiro que vai ganhar aqui, ele vai financiar a pesquisa dele a vida inteira. Laboratórios, e financiou do próprio bolso, mas também ainda vivia de forma bastante confortável, certo? Ou seja, nada pobre. E, em 1771, ele casa com Marianne Pierrette Pose, filha de Jacques Pose, que eu acho que era mais rico do que ele, né? E era o chefe dele na Fazenda Geral. Essa Fazenda Geral só tinha 60 membros. Então, realmente tinha que esperar a vacância para se entrar. Ele aproveitou, acho que tinha uma vacância e comprou logo a cota parte. Pegou uma fortuna para se associar a ela. Então, ele se casou com a filha de um cara riquíssimo também. E o sogro dele também foi executado na Revolução Francesa. Na mesma fase, no mesmo momento, talvez no mesmo, não sei se foi no mesmo dia, agora eu não me lembro. Lá na época do terror. Certo? Filha, olha, eu costumo falar o seguinte: Lavoisier era rico de pai, mãe e casamento. Né? Isso aqui está Le Laboratoire de Lavoisier. Equipamento deles estão no museu lá na França. Equipamento de laboratório, isso são um pouquinho. E
até hoje em dia, se surpreende, tem gente que se surpreende com a qualidade técnica dos equipamentos que ele tinha. E muitos deles, ele que projetava e mandava os melhores artífices da época fazerem. Aqui, princípio de conservação da matéria e o conceito de elemento químico neste texto original aqui, nesse texto de Lavoisier. Certo? Vamos lá. Citado lá por aqui, lá, nossa Carlos Filgueiras, né? Que podemos estabelecer como um axioma que em todas as operações da arte e da natureza, a arte no sentido técnico, da técnica, nada se cria. Que é uma simplificação meio deturpada falar na natureza, na nossa criação, tudo se transforma. Não. O texto original é esse. Podemos estabelecer como um axioma que em todas as operações da arte e da natureza, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos, eu já vi esse erro e não consertei, porque eu esqueço, só quando eu leio que eu vejo que está faltando isso. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. E nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. Deste princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aquele dos produtos de sua análise. Aqui nós temos tanto o princípio de conservação da matéria, quanto o conceito de elemento químico. Não confundir com o elemento filosófico dos gregos e nem com átomo, e nem com teoria atômica. Isso é o conceito de elemento químico. Certo? E que só depois que a coisa junta com o átomo e só depois que a coisa vai formar a quântica ondulatória é só século XX. Olha, é o seguinte, que durante as transformações químicas, está dizendo duas coisas aí. A quantidade de matéria não se altera. Não é perdida, nem se perde, nem se ganha. Se você tem uma reação química, uma transformação, certo? Seja na natureza, seja no laboratório, a matéria aí não se perde, se conserva. E outra coisa do elemento. E nada ocorre além de modificações na combinação dos elementos. Os elementos também não se alteram. O que se altera é a combinação deles. Como eles se combinam para formar compostos. Os elementos que estavam ali continuam ali. E esse conceito de elemento é um conceito de laboratório mesmo, é um conceito de matéria, macroscópico, conceito material. Então, a gente pode dizer da forma, se você tem uma certa quantidade de água e decompõe a água, falando água, por exemplo, ele que demonstrou que a água não era um elemento e sim um composto. Se você pega um composto, você consegue decompô-lo nos elementos constituintes. Você pega esses elementos constituintes e tenta decompor, não consegue. Não vai além daquilo ali, daquele elemento. Então, aqueles elementos, certo? Você tem água, se decompõe em hidrogênio e oxigênio, e vai sempre ser na proporção de 1:8, hidrogênio e oxigênio, 1:8 em massa. Em massa, 1:8.
vai ser sempre 1:8 em massa e, e isso não varia. E para formar água de novo, tem que pegar hidrogênio e oxigênio na proporção de 1:8. Se não estiver nessa proporção, vai ter sobra de algum. Que vão se combinar de 1:8, e o que tiver a mais vai sobrar em relação ao outro. Então, esses compostos vão ser sempre por combinações que são com essa proporção de massa. Obedecendo essas proporções, certo? Agora, se você pega esse oxigênio e tenta decompor, não consegue. Pega o hidrogênio e tenta decompor, não consegue. E você vê que são gases diferentes, têm propriedades diferentes, então são elementos diferentes. E já que não consegue decompor, a gente tem algo elemental, algo puro, simples, da natureza, da matéria. Certo? Da matéria. Você pega esse oxigênio e reage com ferro. Ferro você pode fazer a mesma coisa. Você tenta decompor e não consegue. Falando na situação da época, né? Tenta decompor e não consegue. Então ali também tem um elemento. Você pega esse oxigênio, aquela massa de oxigênio, e combina com a massa específica de ferro, você vai ter um óxido de ferro, um composto. Você pode depois pegar esse óxido de ferro e decompor, vai encontrar o oxigênio e o ferro lá do mesmo jeito, na mesma massa. Se você pega esse oxigênio que usou para combinar com o ferro, você reagir com o hidrogênio, você vai ter água, depois decompõe a água, está lá o oxigênio de novo na mesma massa. E mesma coisa, hidrogênio, qualquer elemento ele não muda a massa, nem ele, em termos de natureza, de propriedades. Então, os elementos não mudam nem em qualidade nem em quantidade. Eles continuam os mesmos. Eles vão se combinando para formar compostos. Os compostos é que variam. Então, nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. O elemento da natureza, eles não transmutam. A definição de elemento químico está aqui. Certo? Aquela porção da matéria que combina para formar os compostos e que não se transformam, não aumentam nem em massa e nem se alteram. É um conceito especialmente em laboratório, porque não diz, é um conceito de elemento, mas não tem uma teoria, porque não diz do que eles são feitos. Isso tem que ficar claro. Nesse momento, a gente não tem uma teoria elementar, não tem uma teoria que diga do que são feitos os elementos. Certo? E Lavoisier também não elabora nenhuma teoria desse respeito. Quanto a isso, ele era bastante... eu acho que ele era bastante lúcido em termos epistemológicos. Ele não avançou para tentar buscar uma explicação teórica se ele não podia ter. Olha, lembrem-se que, quando eu falei de flogisto, voltando aqui, rapidinho, a calcinação, aqui, que a cal reincorporava o flogisto no calor do carvão ali, por causa do carvão que liberava muito flogisto, por isso deixava um resíduozinho de nada, carvão, cinzas de carvão, que liberava muito flogisto, e esse flogisto combinava com a cal para formar um metal. Certo? Então, cal com o calor do carvão, por causa do flogisto liberado pelo carvão, reconstituía o metal original. Só que, vamos
começaram a usar uma tecnologia nova nessa época de Lavoisier. Ele patrocinou também isso aqui, comprou, se não me engano, era belga, o que eles chamavam de lentes ardentes. Uma fornalha a energia solar, com a concentração da luz solar em um ponto focal, e se obtinha calor ou temperaturas muito mais elevadas do que numa fornalha a carvão. Experimentos com a calcinação de metais. Foram feitos experimentos de calcinação de metais usando esse tipo de lente ardente. Aí ele fez experimento com antimônio, chumbo, estanho, mercúrio, e obteve cargas mais pesadas do que o metal sem usar carvão. Então, da onde é que estava vindo o flogisto? Porque uma das explicações é que o metal absorvia partículas do fogo. Cadê o fogo? Que o fogo desprendia partículas. Isso era concebível na época. Não, o fogo é problema epistemológico mesmo. Francamente, o povo tinha muita imaginação só para defender o que acreditava. É como hoje em dia também, às vezes, especialmente quando... Olha, flogito virou religião, pelo jeito. Virou uma religião. Não tinha a evidência experimental que o povo já vinha com explicações estapafúrdias, né? Já vinha com explicações que não é possível inventar essa coisa só para defender a ideia e, ao invés de abandonar a ideia. Parece coisa religiosa. Em 1772, ele fez experimentos com diamantes. Um joalheiro, um amigo dele, cedeu diamantes. Cedeu primeiro um diamante que não era muito bom. Agora eu não sei se ele comprou diamante, mas acho que, até onde eu saiba, se esse do primeiro ele comprou. O que acontece é que, na presença do ar, o diamante fica muito fosco, com um aquecimento intenso. E, na ausência do ar, o diamante não se altera. Quando ele é colocado num recipiente e totalmente selado dentro de carvão em pó e protegido com um recipiente de cerâmica, é lógico que sabia que ele ia aquecer, que aquele ali não era um isolamento térmico, mas era um isolamento do ar. Assim, a história é que diz que esse joalheiro amigo dele cedeu um dos melhores diamantes dele para fazer o experimento sem ar, porque eles estavam tão convictos que aquilo era devido ao ar, que ele cedeu um dos melhores diamantes dele. E não aconteceu nada com esse diamante, apesar do aquecimento. Então, a gente já está se vendo que o processo de calor, de transformação da combustão, o ar tinha alguma coisa a ver com isso. Outra coisa agora, falando em ar, é a descoberta dos gases. Porque se achava que o ar era um elemento até o século XVIII, até que se observou que existe elementos na forma de gás, certo? Mas antes disso, é lógico que não se determina logo que cada coisa dessa é um elemento, certo? Isso acho que tem que ficar claro. Nós temos
primeiro em 1754, citar alguns exemplos. Um estudante de medicina escocês chamado Joseph Black, certo? Ele, ao lidar com magnésia alba, que é o nosso carbonato de magnésio, ao aquecer, essa magnésia alba, ela libera, ele percebeu que liberava, saía alguma coisa para o ar. E ele se interessou em isolar, certo? E viu que aquele ar, entre aspas, né, que está se desprendendo dali, era diferente do ar atmosférico. Então ele fez experimentos, isolou e verificou que uma chama, uma campânula com esse ar, ela se apaga, um camundongo morre, uma planta vive, fica tranquilamente lá. E ele chamou de ar fixo porque ele imagina como... sim, desculpa. Mas um dos experimentos é que se bombeasse, ele começou a fazer experiências químicas, que se a gente bombeasse esse ar numa solução límpida de cal, havia um precipitado. A solução límpida de cal é carbonato de cálcio dissolvido em água. É carbonato, né? E com a presença do CO2 aí, é lógico que isso aí é o dióxido de carbono, né? A coisa precipita. E ele viu que isso acontece também no ar atmosférico, só que demora muito mais, uma proporção muito menor, um grau muito menor. Então, ele imaginou que, como isso que ele isolou estava presente no ar atmosférico, ele imaginou que a magnésia alba, ao ser feita, incorporava esse ar da atmosfera nela, certo? Ou seja, fixava. Por isso ele chamou de ar fixo. A incorporação, quando estivesse fixando, e o aquecimento desfixava, desprendia. Era a explicação que ele tinha. Em 1766, Henry Cavendish, usando uma cuba pneumática, mostrar a foto, um desenho dela depois, no próximo slide. Usando a cuba pneumática, a partir de reação, da ação de ácido sulfúrico e clorídrico sobre metais, ele isola também um gás, que ele chama de ar inflamável por conta das propriedades, características. Isso porque ele, ao se inflamar, ele se consumia totalmente. Era muito inflamável. É o hidrogênio, certo? Aqui é o dióxido de carbono, aqui é o hidrogênio. 1772, Joseph Priestley, ele começa a usar a cuba pneumática com mercúrio como líquido e não água. Ele consegue isolar gases que são solúveis, muito solúveis em água. Amônia, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, que não era conhecido, né? Mas começou a isolar gases que não tinham nada a ver com o ar atmosférico, né? Em 1772, Lavoisier com o estudo sistemático sobre calcinação, vamos mostrar já já. A cuba pneumática é isso aqui, inventada por Stephen Hales, em que aqui temos uma retorta e aqui uma é chamado mesmo, uma redoma. Aqui há um aquecimento aqui e aqui isso aqui é mergulhado em líquido, que inicialmente era água, e o Priestley usa mercúrio, e aqui se capta o gás. E pode acontecer o contrário, sim, em certas reações, o gás pode vir daqui e reagir aqui, dependendo da reação. E aqui, ou seja, aumenta
quando o gás sai daqui para cá, isso, o nível aqui, o volume de gás aqui dentro aumenta, e vice-versa, né? A partir de 1772, temos um estudo sistemático sobre calcinação. Um exemplo, estanho mais que volume grande de ar, a obtenção da cal do estanho, eu estou colocando aqui óxido de estanho mesmo, e o volume de ar fica bem menor. E ele mostrou que as massas não variam, certo? E que esse negócio aqui, óxido de estanho, realmente o estanho reagiu com alguma coisa do ar, diminuiu o volume do ar e se transformou nesse composto. Litígio, que é um óxido de chumbo, mais carvão, forma chumbo, mas um grande volume de ar que ele isolou e viu que era o mesmo ar fixo. Falando em termo moderno, o óxido de chumbo mais carvão deu origem a tanto chumbo quanto CO2, por causa do carvão. Né? Por causa do, por exemplo, carvão com oxigênio e CO2. Qual era a hipótese, a partir desse estudo sistemático que ele está vendo agora, que tinha alguma coisa no ar, combinando, né, com os metais. Que essa reação é devido realmente a algo presente no ar e no ar atmosférico também. Certo? Já esse conhecimento que existiam novos gases, ou gases diferentes, que a atmosfera não é uma coisa só, foi bastante importante para a elucidação da combustão. Aqui é o esquema dessas reações. Torda contendo mercúrio, redoma contendo ar e mercúrio. O que nós temos que a formação de óxido de mercúrio 2, certo? E o nível de mercúrio na redoma sobe, certo? Ocupando o espaço do ar, que na verdade oxigênio, que reagiu na retorta. Certo? Aqui, mercúrio aqui, e aqui é redoma. Certo? Aqui está uma cuba pneumática, né? Massa do reagente igual a massa dos produtos. Dizem que a mentalidade dele, de Lavoisier, isso eu não falei, mas acabei não falando porque talvez seja claro, seja algo claro, que ele era extremamente rigoroso. Então, em termos quantitativos, era um sujeito rigoroso em termos quantitativos. E isso foi importante no trabalho dele como químico. Ele tinha o pensamento de um químico, realmente a vocação para um químico experimental. E também para a própria Fazenda Geral, né? Sendo ele responsável por questão da contabilidade da coroa, é aquela questão de ser um contador, de ser tudo na ponta do lápis. Né? Tem aquele rigor, levar tudo na ponta do lápis, não deixa escapar nada. Que o qualitativo não interessa, o que interessa é o quantitativo. É outra, é o mesmo experimento aí. Em outra figura, só para variar a ilustração. E algo do ar, né? Usando aí mercúrio. A composição da atmosfera e a descoberta do oxigênio. Vamos para a descoberta do oxigênio. 1772, Scheele, que era um boticário sueco, ao aquecer fortemente o dióxido de manganês, ele obteve um ar, né, um gás, que ele chama do ar do fogo, por causa da propriedade. Ele observou também esse mesmo ar do fogo com óxido de mercúrio e outros. E viu que ele tinha propriedades químicas diferentes do ar atmosférico e
que permitia um camundongo viver, que mantinha uma chama de uma vela acesa por mais tempo do que o ar atmosférico. Por isso ele chamou ar do fogo, mas não fez nenhuma correlação com a combustão. Certo? No mesmo ano, Joseph Priestley observa o óxido nítrico, ele isola o ar nitroso, que na época foi muito confundido depois, quando se descobre o nitrogênio, que era chamado de azoto por Lavoisier, só no século XIX ganhou o nome de nitrogênio. Em 1774, a partir de instruções de correspondência que ele teve com Scheler, eu esqueci de dizer que Lavoisier não dominava correspondência, que ele não dominava o inglês ou outra língua, que a intérprete dele era mulher, Marianne, e foi a ilustradora dele, porque Marianne ela tinha formação em arte. Ela foi aluna do Jacques-Louis David, o maior pintor francês da época. Ela e participava da experiência junto com ele, trabalhava com ele, traduzia as coisas dele para o inglês, para as correspondências, e do inglês para o francês. O pessoal, como se correspondia com ele, o pessoal, os ingleses, ela que fazia a tradução, era a intérprete dele, e é ilustradora também dos trabalhos, dos livros. E ele produz o ar do fogo em grande escala usando lentes ardentes, certo? Porque ele tinha condições disso. O Scheler, que era muito humilde, não tinha condições de fazer esse tipo de experimento. Ele produz em grande escala. No mesmo ano, Joseph Priestley também obtém um oxigênio que ele chamou de ar desflogistificado. E o experimento que ele fez, ele usou óxido de mercúrio. Ou seja, é também o oxigênio, tá? Isso aqui também é oxigênio. Muitas vezes eu já li, muitas vezes se diz que quem descobriu o oxigênio foi o Priestley, mas que Lavoisier é que demonstrou, mostrou para que ele servia na combustão. Não é bem assim, para começo de história, o primeiro a observar mesmo foi esse sueco. E Lavoisier, no mesmo ano, também já estava produzindo oxigênio. Certo? Mas Priestley ficou com a fama de ter descoberto o oxigênio. Vocês podem ver, a gente está num contexto já de experimentação química, desde 1750 e pouco, e desde a cuba pneumática, que se está isolando gases diferentes, fazendo muitos experimentos com gases. Experimentos químicos, mostrando que eles são diferentes do ar atmosférico. Então, em coisa de 20 anos, o que significa também que o povo aí, esse pessoal, um influenciando o outro, né, eles estavam também focados para esse tipo de estudo. É questão do contexto da época. O contexto dos experimentos que estavam sendo feitos. Se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos lá. Vamos lá para a batalha final contra o flogisto. Certo? Batalha final contra o flogisto. Que em 1777, Lavoisier já está convencido que flogisto não existia. Isso é uma fantasia. Já estava convencido em termos
práticos e teóricos, mas não a comunidade, não os colegas dele. Ainda ia levar um tempinho. Como eu falei para você, parece que o flogismo virou religião. Certo? Então, a primeira publicação que ele critica ponto a ponto a teoria do flogismo foi em 1777, já a partir do resultado que ele já tinha obtido. Em 1785, depois de que muita gente não se convenceu, ele escreve reflexões sobre o flogisto. Ele faz críticas duras ao flogisto, inclusive epistemológicas, inclusive em termos de natureza epistemológica e da própria lógica da teoria. Que é um tipo de teoria de explicação circular, que a gente pode dizer assim, olha, o que é a combustão? Vamos explicar a combustão. Certo? Então, o que é essa coisa chamada combustão, esse fenômeno? A combustão é um processo em que há liberação do flogisto. Sim, e o que é o flogisto? É uma coisa que é liberada durante a combustão. E a combustão é a liberação do flogisto. É o tipo de explicação circular, que não vai a lugar nenhum, porque não consegue explicar. É o tipo de explicação que cai no vazio lógico, no vazio lógico. Fica sem saber. Mas qual é a natureza do flogisto? Justamente ninguém demonstrou a natureza dessa coisa que eles estavam chamando de flogisto. Certo? Então, agora em termos experimentais, o flogisto viola o princípio de conservação das massas e é possível explicar a combustão baseada nas reações analisando os compostos e elementos presentes. E não há evidência nenhuma da existência desse flogisto. Certo? Agora, vamos falar na explicação do Lavoisier. Hoje eu vou terminar um pouquinho antes das 10, essa parte. Começar a segunda já depois do intervalo. Vamos lá para a batalha final contra o flogismo, a continuação. A primeira explicação do Lavoisier sobre a calcinação. Certo? O metal com aquecimento perde calórico. Isso eu não tinha falado ainda com vocês, mas o flogismo pode estar sendo negado, mas ainda não se tinha negado calórico, que é o elemento do calor, que é envolvido nas trocas de calor. O calórico seria o elemento envolvido na troca de calor. Então, o metal, com o aquecimento, perde calórico, ele vai aumentando a temperatura, vai perdendo calórico. Por isso a gente sente que ele está quente, que ele está liberando calórico. E o metal combina-se com o princípio acidificante do ar e forma a cal. Isso aí parece não tem nada a ver com a explicação atual. Realmente é bem diferente. Por quê? A questão é esse princípio acidificante encontrado no ar foi mudado de nome para princípio oxigênio e depois identificado com um gás elementar, com um gás que é elemento, batizado de oxigênio por Lavoisier, sendo o mesmo ar do fogo de Scheele e o ar desflogistificado de Priestley. Então, Lavoisier imaginou primeiro que havia um princípio elástico, um princípio acidificante no ar, que combinava-se com o metal, certo? Formando a cal, que é o óxido, que a gente chama de óxido metal. Certo? Uma coisa que a gente tem que salientar é que Lavoisier não provou que o flogisto não existisse. Perdão. Lavoisier não provou a inexistência do flogisto, e sim deu uma explicação mais adequada ao fenômeno, baseada em evidências experimentais. E como quem defendia o flogisto não demonstrou a existência do flogisto, ou seja, ele
apresentou uma explicação mais válida de acordo com as evidências. Apesar do calórico, esse conceito de calórico só foi abandonado no século XIX. Certo? Só com a termodinâmica, só com o conceito de energia. Nós aqui não temos ainda uma termodinâmica, nós não temos uma físico-química do calor experimentalmente adequada. Ele ali está lidando com fenômenos químicos, certo? Só com a termodinâmica se não tem um princípio de conservação da energia. Isso é coisa do século XIX. Princípio de... O calórico vai sendo abandonado no final do século XVIII, quando, a partir de observação de canhões sendo fabricados por perfuração, por brocas, porque há um aperfeiçoamento da fabricação de canhões, certo? Em que eles começaram a ser fabricados por perfuração, usando brocas, movidas a máquina a vapor, certo? E não mais por fundição. Então, na perfuração, o cilindro de metal frio, a broca fria, e depois de algum tempo, o cano de metal, que vai formar o canhão, aquece, perde massa e fica aquecido. A broca também perde massa e fica aquecida. Da onde é que está vindo o calórico? O calórico seria uma espécie de substância do calor, que passava de um corpo mais quente para o mais frio. Cadê o calórico aí? Se começou a explicar que calor era devido a movimento de partículas e não devido a alguma substância, e sim a agitação agitação que é gerada pelo atrito, certo? De um corpo contra o outro, no caso aí da perfuração do... Isso é só no final do século XVIII, e a termodinâmica vai sendo desenvolvida ao longo do século XIX, até chegar em entropia, aqueles outros conceitos, conservação da energia, conceito de energia. Nossa bibliografia são quase 10 para as 10. Bibliografia usada para montar esses slides, né? Montar esses slides. Certo? Tudo bem, pessoal, está tudo certo. Eu vou colocar esse fone de ouvido, vou manter a apresentação aqui, não vou sair para não dar problema, depois verificar se está certo. E vou dar um intervalo de meia hora agora, então 30 minutos, não vai ser até 10h30, são 30 minutos de intervalo, já que nós temos uma aula de manhã toda, se fosse menor seria 15 minutos, de uma aula para outra 10 minutos. 30 minutos já é considerando um acúmulo, né? Até menos. Se fosse 10 minutos, seria 40 minutos, né? 4 aulas? Aulas com 30 minutos, 10 para as 10. A gente volta daqui a 30 minutos. Vou parar minha câmera. Eita, vou parar. Interromper a gravação primeiro, né? Interromper a gravação.